Rejeitado pelo próprio pai, a criança se tornou líder de uma organização de caridade. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia estava deitada na cama dobrável da sala de emergência, seu corpo tremendo em ondas, os lábios pálidos de perda de sangue, as mãos trêmulas tentando segurar a pequena vida recém-nascida. Não havia nenhum parente ao seu lado, nenhuma flor, nenhum parabéns. Apenas o som de trovões no céu noturno e o brilho pálido das luzes fluorescentes. A enfermeira-chefe, Sra. Clara Lima, lançou um olhar para o prontuário. Nome do pai. Lúcia olhou para o bebê em seus braços, seus olhos castanhos cheios de lágrimas. Não tem, sussurrou. Não tem. Clara franziu a testa. Filha, você precisa entender que, se não colocar o nome do pai, a certidão de nascimento vai ficar incompleta. Depois, o menino não terá pai nos registros. Eu sei. Lúcia virou o rosto, abraçando o bebê ainda mais forte, como se quisesse protegê-lo do mundo lá fora. Clara suspirou e se afastou. Em 30 anos de trabalho na maternidade, ela já tinha visto muitos casos como aquele. Mas cada um ainda apertava seu coração. Lúcia era tão jovem. Nem tinha 20 anos. As luzes do corredor pareciam embaçadas quando Lúcia virou o rosto para a parede. Ela não chorava alto, mas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de seu bebê. Seu nome será Caio, ela sussurrou. Me perdoe por não te dar o mesmo começo que outras crianças têm. Uma semana depois, Lúcia deixou o hospital carregando o filho em um braço e, no outro, uma sacola de roupas de bebê distribuídas gratuitamente. O táxi velho parou diante da pensão precária no bairro Vila Esperança. A dona da pensão, Isabela, suspirou ao vê-la. Já pariu, foi? É menino? Espero que saiba se virar. Vou pagar o aluguel em dia, Lúcia abaixou a cabeça. Isabela não respondeu, apenas fez um gesto e entrou. Caio se mexia nos braços da mãe, chorando de frio. A manta fina não era suficiente para enfrentar o vento gelado de dezembro no município de Nova Esperança. No quartinho de 9 metros quadrados, sem aquecedor, Lúcia deitou Caio sobre um colchão velho. Abriu a mala, pegou uma lata quase vazia de leite em pó barato e uma garrafa de água fervida. Misturou arroz cozido à água para completar a mamadeira. Beba, meu amor, e me perdoe, e eu vou me esforçar mais. Caio mamava sem saber da desesperança que invadia o coração da jovem mãe. Lúcia fora, um dia, caloura de medicina sonho de tanta gente. Era estudiosa, dedicada, sonhava em ser médica e salvar vidas. Mas tudo desmoronou quando conheceu André, o único filho do deputado João Souza, durante um seminário sobre políticas de saúde pública. O olhar dele era hipnotizante, a voz segura, a atenção doce. Lúcia acreditou que estava sendo amada. Quando descobriu a gravidez, ligou para André. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Você precisa tirar isso. Lúcia ficou sem palavras. Não consigo. André falou ríspido. Escuta bem, meu pai é deputado federal. Você acha que eu vou arriscar minha carreira por causa de uma bolsista como você? Não seja burra. Foi a última ligação. Depois disso, ela nunca mais ouviu a voz dele. Mensagens sem resposta. Chamadas bloqueadas. Lúcia caiu em desespero, mas não abortou. Abandonou a faculdade, começou como auxiliar de cozinha num restaurante, depois passou a lavar pratos e fazer entregas. Toda noite, Lúcia dormia abraçando a barriga, com medo tanto pelo bebê quanto de ser despejada da pensão. Isabela não gostava de crianças e menos ainda de moças grávidas sem marido. No 8º mês, Lúcia sentiu dores enquanto trabalhava no turno da noite. A única pessoa que a levou ao hospital foi Marta Soares, antiga colega de quarto, agora estagiária de enfermagem. Lúcia, e você ficou maluca? Por que não me avisou antes? Lúcia balançou a cabeça. Não queria incomodar ninguém. Após o parto, Marta quis manter contato. Mas Lúcia sabia que não podia envolver ninguém na sua vida miserável. Você devia voltar para a faculdade, Marta insistiu.
Eu te ajudo a pedir trancamento de matrícula. Não. Eu não posso. Lúcia olhou para Caio dormindo e balançou a cabeça. Agora eu não sou mais estudante. Eu sou mãe. Passou uma semana. Lúcia voltou a trabalhar. Caio ainda era tão pequeno, mas ela teve que deixá-lo aos cuidados da senhora Abigail, que vendia bugigangas na esquina, em troca de umas poucas moedas. Eu sei que é difícil para a senhora, mas eu não tenho mais ninguém. Por favor. Lúcia implorou. Abigail olhou para o bebê e suspirou. Traga ele bem cedo. Mas às 7 da noite tem que vir buscar. Não fico com criança de madrugada. Lúcia abaixou a cabeça, lágrimas nos olhos. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada mesmo. Naquela noite, Lúcia ficou sentada no banheiro do restaurante, espremendo o leite manualmente. Conseguiu apenas algumas gotas. Olhou triste para o pouco leite, colocou na mamadeira. Como não era suficiente, misturava a água de arroz. O salário semanal mal dava para pagar o aluguel, o leite, as fraldas e ainda os remédios quando Caio tinha febre alta. Lúcia teve que escolher leite ou remédio. Ela escolheu o remédio. A comida que sobra no restaurante vai servir, dizia para si mesma. Mas ele precisa abaixar a febre. Numa noite, Caio chorava sem parar. Lúcia o carregou pelo quarto apertado, tentando acalmar e cantarolar canções. Isabela bateu na porta, irritada. Vai calar a boca ou quer que eu chame a polícia? Lúcia pediu desculpas, desesperada. Pegou o filho e saiu para o corredor frio, onde ficou encolhida até o bebê adormecer. Naquele amanhecer, olhando para o céu cinzento ao longe, Lúcia prometeu. Você vai viver. Mesmo que eu morra, você vai viver. Certa tarde, voltando do trabalho, Lúcia viu um enorme banner de campanha do deputado João Souza pendurado no centro comercial. O sorriso de poder estampado no rosto. Ela parou, paralisada. Caio se mexeu nos seus braços. Lúcia virou-se rapidamente. Mais semanas depois, quando Caio, quase 2 anos, viu o rosto do deputado na televisão, apontou e disse: Papai. Lúcia congelou. Papai. Cadê o papai, mamãe? Ela mordeu os lábios, abraçou o filho com força e balançou a cabeça. Não, Caio. Você não tem pai. Caio não entendeu. Mas o olhar da mãe o fez ficar em silêncio. Naquela noite, Lúcia puxou uma velha caixa de madeira debaixo da cama, tirou uma foto antiga de André e alguns exames de ultrassom. Queimou tudo dentro de uma lata de ferro. As chamas refletiam no rosto dela, uma metade iluminada, a outra na sombra. Como se a vida tivesse se dividido em 2 partes irreconciliáveis. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar, ela sussurrou. Nos anos seguintes, Caio cresceu num quartinho úmido, com teto de zinco furado, paredes rachadas e piso quebrado. Não conhecia avós, nem tios ou primos. Nunca teve quem o levasse para passear nos feriados como os outros meninos da vila. Sempre que ouvia os colegas falarem das visitas às casas das avós ou das férias com os pais, Caio apenas se sentava perto da janela, olhando as nuvens. No seu primeiro dia das crianças consciente, aos 4 anos, a creche organizou uma festa. Os pais vieram em peso, trazendo doces e presentes. Lúcia trabalhava no turno da tarde e não pôde comparecer. Caio ficou num cantinho da sala, segurando um pão seco, observando os colegas abrirem caixas enormes de brinquedos, carrinhos de controle remoto, bonecas que cantavam, bichos de pelúcia brilhantes. A professora Maria se aproximou e perguntou baixinho. Caio, onde está sua mamãe? Ela está trabalhando e ela disse que amanhã vai trazer bolo. Maria mordeu o lábio, emocionada. Deu-lhe mais um pedaço de bolo. Pode comer, querido. Caio assentiu, tímido. Mas seu olhar ainda procurava ansiosamente a presença conhecida. Naquela noite, Lúcia chegou em casa com o uniforme sujo de gordura. Tirou de uma sacola pequena um carrinho de brinquedo vermelho já usado e um pacotinho de balas baratas. Feliz Dia das Crianças, Caio, ela sorriu, exausta.
Desculpa o atraso. Os olhos de Caio brilharam. Ele segurou o presente e abraçou a mãe. Não tem problema, mãe. Eu consigo esperar. Aquela frase fez Lúcia chorar. O tempo passou, e Caio começou o primeiro ano do ensino fundamental. A escola municipal São Miguel ficava a 1 quilômetro da pensão, e Lúcia precisava levar o filho a pé todas as manhãs antes de correr para o restaurante, onde trabalhava no turno da manhã. Nos dias de chuva, ela improvisava uma capa de chuva para Caio usando um saco plástico grande, porque não tinha dinheiro para comprar uma capa impermeável. Os sapatos velhos de Caio frequentemente encharcavam, e todas as noites ela precisava colocá-los para secar sob a luz da lâmpada. Mesmo assim, Caio se destacava nos estudos. Ele amava livros, matemática e jogos de raciocínio. Sempre que Lúcia chegava em casa, Caio corria para mostrar suas provas cheias de notas 10, com os olhos brilhando. Lúcia beijava a testa do filho, com o coração transbordando de orgulho. Numa tarde de inverno, caiu uma chuva fria e cortante. Caio tremia em seu casaco fino e velho, parado em frente ao portão da escola porque ninguém tinha vindo buscá-lo. Lúcia havia ficado presa cobrindo a entrega de um colega que faltara de última hora. Quando ela chegou, Caio estava encolhido na calçada, as mãos roxas de frio. Me perdoa, filho, ela o abraçou apertado, misturando suas lágrimas à chuva. Não tem problema, mãe. Eu sei que você estava ocupada. Aquela chuva deixou Caio doente por vários dias. Lúcia precisou faltar ao trabalho para cuidar dele, perdendo assim uma semana de salário. Um dia, enquanto assistia à televisão, Caio viu a imagem de João Souza, agora presidente da Câmara Municipal, em uma reportagem política. Ele usava terno e apertava a mão de populares com um sorriso cordial. Mãe, Caio perguntou, esse homem parece conhecido. Lúcia, que descascava batatas, congelou. Olhou para o filho e depois desviou o rosto. Não. Ele não tem nada a ver com você. Mas por que eu pareço com ele? Não fale mais nisso, Lúcia respondeu com a voz embargada, lágrimas nos olhos. Eu já disse que não. Caio ficou em silêncio. Ele não entendia por que a mãe se irritara. Mas, a partir daquele dia, nunca mais perguntou. No quarto ano, Caio começou a perceber que era diferente. Quando a professora pediu para os alunos falarem sobre suas famílias, Caio respondeu de maneira breve. Eu moro com minha mãe. E seu pai? Eu não tenho pai. A sala ficou em silêncio. Algumas crianças riram baixinho. Uma menina chamada Sofia cochichou. Ele é filho de mãe solteira. Desde então, Caio foi apelidado de O Bastardo. Durante os recreios, era deixado de lado, ninguém o chamava para jogar bola ou brincar de bolinha de gude. Ele passou a passar os intervalos na biblioteca, lendo livros, o único lugar onde se sentia em paz. Lúcia sabia disso. Ela tentava trabalhar mais para, nos fins de semana, levar Caio a um parque ou a um sebo de livros. Mas na maior parte do tempo, eram só os dois, dividindo uma refeição simples por dia. Numa noite, Caio perguntou. Mãe, eu posso ter o sobrenome do meu pai? Lúcia se assustou. Por que você está perguntando isso? Na escola, todos têm o sobrenome do pai. Só eu que não. O professor também sempre esquece meu sobrenome. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu com calma. Você carrega o sobrenome da sua mãe, porque eu sou a única que te ama incondicionalmente. Caio abaixou a cabeça e assentiu. Mas, dentro dele, um vazio crescia. Após concluir o ensino fundamental, Caio prestou prova para ingressar no Colégio Santa Clara, uma escola voltada para alunos de bom desempenho. Ele passou com uma das melhores notas e ganhou desconto na mensalidade. Mas logo no primeiro dia, ao se apresentar na frente da turma, Caio fez o auditório inteiro silenciar ao dizer: Eu moro com a minha mãe, e quero ser médico para que ela não precise mais lavar pratos. A turma caiu na risada. Um colega chamado Daniel sussurrou. Mais um pobre sonhador. O professor Leonardo,
que dava aula de matemática e era também o coordenador, folheou a ficha de inscrição e perguntou: "O que sua mãe faz?" "Ela é ajudante de cozinha, senhor." "Ah! Agora entendi." O comentário provocou risadinhas entre os alunos. Caio abaixou a cabeça e apertou as mãos. Apesar de ser excelente aluno, Caio era constantemente humilhado pelo professor Leonardo. Quando Caio levantava a mão para responder às perguntas, o professor o cortava. "Deixe outro tentar, você já fala demais." Quando divulgavam os nomes dos melhores alunos, o nome de Caio nunca era mencionado, mesmo ele tendo as melhores notas da turma. Uma vez, Caio venceu o concurso de matemática do estado. Levou o certificado para mostrar à turma. "Professor, eu." O professor Leonardo o interrompeu. "Só ganhou porque os melhores não participaram. Não se iluda." Caio ficou paralisado. Permaneceu de pé no meio da sala, com o certificado nas mãos, o rosto queimando de vergonha. Desde aquele dia, falou menos, sorriu menos, e se fechou em si mesmo. Seus colegas não entendiam e também não se importavam. Lúcia percebia o filho cada vez mais retraído. Perguntou: "Você está triste com alguma coisa?" "Não, mãe." "Alguém está te maltratando?" "Ninguém. Eu só quero terminar logo a escola." Lúcia abraçou o filho, o coração apertado. Sabia que Caio estava sofrendo o que ela mais temia, e o desprezo. Todas as noites, Caio estudava sob a luz fraca do abajur. Ao seu lado, um par de sapatos rasgados, a camisa branca amarelada lavada em água de chuva, e uma marmita fria que a mãe guardava para ele. Lúcia, muitas vezes, olhava para o filho e se perguntava: será que ele me culpa por tê-lo trazido ao mundo nessas condições? Caio nunca disse nada. Mas o olhar dele, sempre que fitava as casas iluminadas à distância, dizia tudo. Numa manhã de primavera, o Colégio Santa Clara organizou a cerimônia de homenagem aos melhores alunos. Caio constava na lista preliminar como o primeiro da turma e entre os 3 primeiros da escola. Mas, no dia do anúncio oficial, o professor Leonardo subiu ao palco, pegou o microfone e declarou: aluno destaque da turma 9A, e Daniel Almeida. Aplausos preencheram o pátio. Caio ficou atônito. Daniel, que era apenas o 6º colocado da turma e filho de um diretor de construtora, subiu ao palco com um sorriso triunfante. Lúcia, que naquele dia conseguirá folga para ver o filho, estava parada no fundo do pátio, segurando uma sacola plástica com 2 laranjas. Isabela havia lhe dito: vai ver se teu filho presta para alguma coisa. Quando viu que o nome de Caio não foi chamado, Lúcia franziu a testa e foi até a professora Graça Santos, coordenadora da turma. Professora, meu filho é um dos melhores alunos. Por que ele não foi homenageado? Graça olhou em volta e sussurrou: me desculpe, e a decisão foi do professor Leonardo. Também fiquei surpresa. Lúcia voltou para casa em silêncio. Caio caminhava atrás dela, com os ombros encolhidos. Quando chegaram ao quarto da pensão, Lúcia pôs as laranjas na mesa e olhou para o filho. Você está triste? Não tem problema, mãe. Eu já estou acostumado. A resposta fez Lúcia não ter coragem de perguntar mais nada. Naquela noite, Caio, em um dos raros momentos em que escrevia, registrou seu desabafo num caderno escolar. Letras tortas formaram as linhas. Dia 4 de março. Eu não sou invisível, mas eles me tratam como se eu não existisse. Não estou com raiva deles. Só queria ser reconhecido uma vez, como um ser humano. Um mês depois, Caio foi selecionado para a equipe de matemática do estado do município de Nova Esperança. Toda a escola tinha apenas 2 vagas. A outra selecionada foi Sofia, colega de infância da escola primária, agora aluna da turma ao lado. Sofia tinha sido a única a defender Caio quando eram pequenos, mas, mais tarde, por medo de ser mal vista, também começou a se afastar. Parabéns, Sofia disse baixinho depois da aula. Eu sabia que você seria escolhido. Obrigado. Eu também esperava. Você ainda pretende competir?
Eu vou tentar. A competição foi realizada no Instituto Técnico do município de Nova Esperança. Caio foi o único a atingir a pontuação máxima de 100 em 100 em todo o estado. Quando o júri anunciou o resultado, um professor de cabelos grisalhos chamado Pedro apertou a mão dele. Você é brilhante. Acredito que pode entrar para a equipe nacional. Caio corou. Era a primeira vez que alguém acreditava nele daquele jeito. Mas, ao voltar para a escola, ninguém mencionou sua vitória. Nenhuma foto, nenhum parabéns, nenhuma reunião comemorativa. Apenas uma breve linha no quadro de avisos. O aluno Caio Martins obteve bom resultado na Olimpíada de Matemática Estadual. Sem mencionar que ele foi o primeiro lugar. Sem foto. Sem cerimônia de homenagem. Caio passou pelo corredor e viu o professor Leonardo conversando com o diretor. Quando Caio passou por eles, Leonardo interrompeu a conversa, olhou para ele e soltou: primeiro lugar. E riu baixo só porque os melhores não participaram. Caio apressou o passo, com as orelhas queimando. Ele sabia que não podia revidar. Quem era ele? Apenas um garoto morando em uma pensão miserável, filho de uma lavadora de pratos, sem pai. Mas o que mais doía não era o silêncio da escola, e sim a indiferença dos próprios colegas que antes haviam lhe desejado boa sorte ou antes da competição. Ninguém perguntou como ele foi. Ninguém demonstrou surpresa. Era como se tivessem sido ensinados a ignorar o sucesso de Caio para que a ordem silenciosa deles não fosse ameaçada. Lúcia ficou sabendo da vitória pelas palavras do filho, e ficou furiosa. Eles não podem tratar você assim. Eu vou até a escola, eu vou. Não, mãe, Caio interrompeu, se a senhora for, eles vão me odiar ainda mais. Lúcia silenciou. Ela nunca tinha visto o olhar do filho tão apagado. No fim do ano letivo, Caio não participou da festa de despedida. Alegou estar com febre. Na verdade, passou a tarde sozinho na biblioteca municipal, relendo um antigo livro de matemática que o professor Pedro, o único que acreditara nele, havia recomendado. Numa noite abafada de verão, Lúcia aceitou uma entrega urgente para um apartamento nas regiões altas da periferia. Já era tarde, o suor encharcava suas costas, mas ela não recusou. Caio estava estudando para tentar uma bolsa universitária, e cada centavo economizado era precioso. Tome cuidado, mãe, Caio disse, os olhos fixos no caderno. Não pedale rápido demais. Lúcia assentiu, passando a mão nos cabelos do filho. Vai ficar tudo bem. Continue estudando. A bicicleta velha de Lúcia rangia no asfalto deserto, a roda traseira um pouco torta por ter sido remendada às pressas. Ao chegar a uma curva íngreme, um caminhão carregado de materiais perdeu o controle, e os faróis iluminaram direto seu rosto. Ouviu-se o som de pneus derrapando, gritos de pavor e, depois, um silêncio arrepiante. Lúcia foi levada ao hospital público onde havia dado à luz Caio 18 anos antes. Ironicamente, foi naquele mesmo lugar que Caio ouviu o nome da mãe ser chamado pela última vez, desta vez por mensagem. Familiar de Lúcia Martins, favor dirigir-se imediatamente à sala 204. Quando Caio chegou, a médica de plantão, Letícia Carvalho, já havia tirado as luvas. Seu olhar era sério, mas transmitia um leve traço de compaixão. Você é parente dela? Sim. Onde está minha mãe? Letícia suspirou. Ela sofreu um grave traumatismo craniano e perdeu muito sangue. Fizemos tudo o que podíamos, mas ela não resistiu. Caio ficou paralisado. Eu não entendo. Há pouco ela estava. Letícia colocou a mão no ombro dele. Meus sentimentos. Caio não lembra como saiu do hospital. Quando recobrou a consciência, o sol já havia nascido. Estava sentado num banco do parque, com uma pasta contendo os documentos de óbito da mãe. Em suas mãos, o atestado de óbito. Local da morte, o Hospital Central do município de Nova Esperança. Causa, um traumatismo craniano decorrente de acidente de trânsito. Nenhum parente apareceu para reclamar o corpo. Ninguém ligou. Ninguém enviou condolências.
Caio recebeu autorização para cremar o corpo da mãe após 3 dias. Mas com que dinheiro? O funeral mais simples era muito além de suas possibilidades. Ele procurou o serviço social do bairro e falou com a assistente Rosa. Eu preciso de assistência para o funeral. Minha mãe não tem outros familiares. Eu não tenho mais ninguém, Caio disse. Rosa folheou os papéis e balançou a cabeça. Meus pêsames, mas você já tem 18 anos. Aos olhos da lei, você é maior de idade. Se não tiver dinheiro, só pode solicitar cremação coletiva, sem cerimônia, e as cinzas serão guardadas com outras. Não. Eu quero levar minha mãe comigo. Caio falou com a voz trêmula. Então você precisa pagar adiantado, Rosa respondeu friamente. 1.500.000 reais. Caio saiu do escritório atordoado, com a notificação nas mãos. No fim, ele pediu emprestado a antigos colegas de escola, ex-companheiros de trabalho da mãe e também a Marta, a amiga enfermeira que ajudara Lúcia no parto. Marta enviou rapidamente 300.000 reais e uma mensagem. Desculpe, é o que posso fazer agora. Que Dona Lúcia descanse em paz. Caio embalou as cinzas da mãe em uma simples caixa de madeira, amarrada com um cordão cinza. Sem ter carro, subiu no ônibus da linha 54 do município de Nova Esperança de volta à pensão. O motorista, Benjamin Souza, viu o adolescente magro abraçando a urna e, comovido, perguntou. É de um familiar, não é? Caio assentiu. Benjamin suspirou, sem dizer mais nada. Mas, ao chegar ao ponto final, ele comentou. É menos doloroso quando se tem alguém junto, filho. Eu perdi minha esposa ano passado e também a levei sozinho para casa. Caio sorriu em agradecimento e desceu. O céu da tarde tingia-se de roxo. A pensão o recebeu com um silêncio opressivo. Isabela, a dona, viu Caio carregando a caixa de madeira e perguntou. O que é isso? As cinzas da minha mãe. Isabela recuou, surpresa. O quê? Sua mãe morreu? Pode me dar mais uma semana? Eu pago o aluguel. Não, Isabela cruzou os braços. Você já me deve 2 meses. Eu já tive muita paciência. Eu só preciso de alguns dias. Não tem dias extras. Eu não sou instituição de caridade. Se não pagar, amanhã troco a fechadura. Caio entrou no quarto e colocou a caixa sobre a velha mesa de madeira onde sua mãe costumava costurar suas roupas rasgadas. Pegou a caneta que ganhará de presente dela quando se formou e escreveu num pedaço de papel. Mãe, hoje eu não sou mais filho de ninguém. Mas prometo que eu nunca vou deixar a senhora ser esquecida. Na manhã seguinte, Caio foi despejado. Isabela bloqueou a porta e estendeu a mão. A chave. Caio entregou-a em silêncio. Ninguém ajudou. Ninguém perguntou nada. Ele pegou a mochila velha com algumas roupas, seu caderno e a caixa de cinzas. Dormiu no parque perto da biblioteca municipal. As noites de outono eram cada vez mais frias. Em cada noite, Caio se enrolava no velho casaco da mãe, abraçado às cinzas como se fosse a última chama de sua vida. No primeiro dia sem lar, entrou na biblioteca fingindo ser um estudante. Sentou-se na mesa 12, abriu um livro de medicina, o sonho que sua mãe sempre teve para ele. A bibliotecária, Teresa Duarte, notou que Caio aparecia todos os dias. Uma vez, viu o rapaz limpando discretamente as lágrimas ao ler sobre o sistema cardiovascular. Está tudo bem, querido? Ela perguntou baixinho. Caio se assustou, rapidamente limpou o rosto. Estou bem, senhora. Só estou estudando. Teresa assentiu e não insistiu. Mas no dia seguinte, deixou discretamente um pão e uma garrafinha de água em sua mesa. A biblioteca é um lugar onde todos são bem-vindos, foi tudo o que disse. Caio jamais esqueceu aquele gesto. Mas a fome continuava. Todos os dias, depois da biblioteca, ele caminhava pelos fundos dos restaurantes, procurando restos no lixo. Um dia, o dono de um restaurante, Juliano Silva, o pegou no flagra.
Ei! O que está fazendo aí? Caio se assustou, soltou o saco de lixo e tentou fugir. Espera! Juliano chamou. Já comeu hoje? Caio balançou a cabeça. Juliano suspirou e voltou para dentro. Minutos depois, trouxe um saco com pães e sopa. Desta vez eu estou te dando. Mas lembre-se, só uma vez por semana, combinado? Caio agradeceu com a alma, abraçando o saco de comida como se fosse um tesouro. Naquela noite, Caio sentou-se em um banco do parque, tomando sopa fria e lendo livros de medicina. Na cabeça dele, a voz da mãe sussurrava: Você é a luz da minha vida. Ele apertou os punhos. Mesmo dormindo ao relento, sendo expulso de casa, comendo restos, Caio não permitia a si mesmo desmoronar. Mas houve uma noite em que uma forte tempestade caiu, ele ficou encharcado, encolhido sob uma árvore, ardendo em febre. Cada tosse parecia rasgar seus pulmões. No meio do delírio, viu a mãe se aproximar, braços abertos. Não desista, meu filho. Depois de muitas noites encolhido sob a marquise da biblioteca, Caio decidiu se inscrever na Universidade Médica São Carlos. Era a principal instituição da região, a mesma onde sua mãe um dia sonhara vê-lo vestindo um jaleco branco, caminhando pelos corredores do hospital. Ele preparou seu dossiê na biblioteca, um boletim com notas excelentes, certificado da competição estadual de matemática, redação sobre seu desejo de ser médico. Um voluntário chamado Estevão, estudante do 3º ano de Direito, viu Caio gastando até a ponta da caneta para terminar a redação e perguntou: Vai prestar vestibular para onde? Universidade Médica São Carlos. Estevão sorriu. É um lugar grande. Vai tentar bolsa? Sim. Vou tentar uma bolsa para alunos em situação especial. Estevão assentiu. Boa sorte, viu? Se precisar de ajuda, é só falar. Caio abaixou a cabeça em agradecimento, mas não disse mais nada. Não estava acostumado a pedir ajuda. No dia da inscrição, Caio ficou na fila do escritório de admissões com sua mochila velha, carregando nela toda a sua esperança. Quem o atendeu foi uma mulher de meia-idade chamada Dona Emília Gomes, com óculos de lentes grossas e uma voz afiada como faca. Cadê os documentos de tutela legal? Ela perguntou. Sou órfão, Caio respondeu, entregando a certidão de óbito da mãe. Emília franziu a testa. Sem tutor legal, você não pode se matricular na universidade. Você trouxe uma decisão judicial de guarda? Caio congelou. Não. Eu já tenho 18 anos. Você tem idade, mas pelas normas atuais, é necessário um responsável legal caso o candidato não tenha endereço fixo ou renda comprovada. Onde você está morando? Caio ficou em silêncio por alguns segundos, depois murmurou. No parque. Emília parou de escrever. Observou-o atentamente e pousou a caneta. Então, infelizmente, você não atende aos requisitos para a matrícula. Não pode ser. Eu tenho as notas, as conquistas, Você pode se candidatar à bolsa, mas para ser aceito, precisa apresentar a tutela, registro civil atualizado e comprovante de renda ou certificado oficial de orfandade. Caio apertou o dossiê contra o peito. Eu posso entregar depois? Não, Emília respondeu secamente. A inscrição é única. Regras são regras. Caio saiu do prédio, com o sol forte queimando sua pele. Estava parado no pátio da Universidade Médica São Carlos, onde centenas de estudantes passavam com pastas nas mãos, sorrindo e conversando sobre as provas. E ele, ali, sendo empurrado para fora do portal do conhecimento não por falta de capacidade, mas por falta de documentos. Procurou então a Fundação Esperança, onde havia um programa de bolsas para alunos em situação de vulnerabilidade. O responsável pelo atendimento era o Sr. Afonso Monteiro, um homem gorducho, de pele rosada, sempre sorrindo de maneira protocolar. Você é o Caio Martins? Ele conferiu a ficha. Ah, seu histórico escolar é impressionante. Ótimas notas, redação muito emocionante. Mas o quê? Caio perguntou,
com uma centelha de esperança. Você não tem um responsável legal, nem um novo registro de residência desde o falecimento da sua mãe. De acordo com as normas da Fundação, só podemos conceder bolsas a candidatos com documentação completa. Mas eu sou órfão. Minha mãe morreu há poucas semanas. Eu não tenho mais ninguém. Afonso coçou a cabeça. Eu entendo, mas seguimos um procedimento. Você entende, não é? Caio se levantou, segurando o dossiê. Sim, e eu entendo. No corredor, Caio sentou-se no degrau, a cabeça baixa. Uma chuva forte desabou de repente. Ele não correu para se abrigar. Ficou sentado, deixando a água da chuva lavar tudo, lágrimas, esperanças, e a promessa que um dia fez à mãe. Eu vou estudar medicina. Naquela noite, Caio sentou-se na biblioteca e reescreveu sua redação. Ele sabia que era inútil, mas ainda assim escreveu, como se fosse um testamento. Não peço muito, apenas desejo poder me sentar em uma cadeira de sala de aula, ouvir uma palestra, abrir um livro legalmente, e caminhar um passo de cada vez pelo caminho que minha mãe nunca teve a chance de trilhar. Mas parece que o mundo não tem lugar para quem não tem documentos, nem família, nem cama para dormir. No dia seguinte, Caio foi a um último endereço, o escritório do deputado João Souza, avô e pai biológico dele. Antes de morrer, Lúcia havia revelado a origem de Caio. Ele ficou 2 horas parado em frente ao prédio comercial no centro da cidade, hesitando. Até que, reunindo coragem, entrou. A recepcionista era uma jovem chamada Paula. Gostaria de falar com o Sr. André. Tem hora marcada? Não, senhora. Mas é algo pessoal e muito importante. Paula telefonou para dentro. Poucos minutos depois, um homem de terno saiu. Era o secretário particular do deputado, chamado Eduardo Lacerda. Quem é você? Meu nome é Caio. Caio Martins. Vim procurar o senhor porque sou neto do deputado João, filho de André. Eduardo congelou. Desculpe. Sou filho de Lúcia Martins. Ela me teve aos 19 anos, no município de Nova Esperança. André e abandonou minha mãe e a mim. Eduardo ficou paralisado. Você tem alguma prova? Não. Mas não vim pedir nada. Só queria que ele soubesse que eu existo. Depois de hesitar, Eduardo levou-o até uma sala espaçosa. André estava atrás de uma mesa, lendo relatórios com os óculos. O que foi? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Senhor, tem um rapaz dizendo ser seu filho. André ergueu a cabeça. Seu olhar congelou por um instante. Depois, riu secamente. Qual é seu nome? Caio. Caio Martins. André ficou em silêncio, depois levantou-se e aproximou-se. Olha, Caio. Você pode acreditar ser quem quiser, mas eu sou uma figura pública. Todo dia aparecem dezenas de pessoas dizendo ser parentes, filhos, amigos. Eu não conheço sua mãe. E não tenho nenhum filho chamado Caio. Caio apertou os punhos. Eu não vim causar problemas. Só queria ir vê-lo uma vez. João deu de ombros. Agora você viu. Pode ir embora. Eu não quero dinheiro. Não quero reconhecimento. Só queria estudar medicina. Só precisava que o senhor me ajudasse a confirmar minha identidade. Não, João respondeu friamente. Não vou ajudá-lo. Não conheço sua mãe. Não volte mais. Caio ficou parado. Depois virou-se e saiu. Naquela noite, Caio foi até a Ponte da Pedra Velha, a antiga ponte de pedra que ligava as margens do Rio da Luz. Abaixo, a água corria furiosa. Em suas mãos, o diário, já marcado por algumas gotas de chuva. Ele olhou para baixo, seus pés se aproximando da beirada do parapeito. O vento soprava forte. A água rugia lá embaixo. Sua mente estava vazia. Por um instante, ele ouviu a voz da mãe. Não desista. Caio parou.
Deu um passo para trás. Depois, desabou no chão, abraçando a cabeça, chorando como nunca havia chorado. Com fome, com os pés doloridos, ainda assim ele passou pelo posto de saúde da periferia que tantas vezes havia apenas observado de longe o Centro Médico São Isidoro, uma pequena e velha unidade que atendia pacientes pobres na periferia do município de Nova Esperança. Ali, Caio pediu para fazer qualquer trabalho, contanto que pudesse ter um lugar para dormir e, às vezes, uma refeição. O responsável pelo atendimento era o diretor médico, Dr. Rafael Moreira, um homem alto e magro de quase 60 anos, com barba grisalha e olhar afiado. Já trabalhou com o quê? Rafael perguntou, folheando uns papéis. Faxina e entregas, o tudo, respondeu Caio, olhando firme. Tem alguma experiência na área de saúde? Não, mas eu quero muito aprender. O Dr. Rafael parou por um momento. Observou Caio dos pés à cabeça, os sapatos rasgados, a roupa velha, o olhar opaco e cansado. Então, assentiu levemente. Está bem. Você começa amanhã. O salário é baixo, só alguns trocados por semana. Não tem alojamento. Mas pode dormir no depósito de materiais. Caio abaixou a cabeça. Obrigado, doutor. No primeiro dia de trabalho, Caio ficou encarregado de limpar o chão, recolher o lixo, lavar os panos de limpeza, arrumar os banheiros e borrifar desinfetante nas salas de pequenos procedimentos. Ele fez tudo sem reclamar, sem deixar faltar nada. À noite, Caio se encolhia no canto do depósito, abraçado ao velho casaco que fora da mãe, dormindo sob a luz fraca que entrava pela fresta da porta. Depois de uma semana, o Dr. Rafael notou que Caio sempre terminava o serviço cedo para ficar lendo escondidos quadros de informações médicas no corredor. Um dia, ele perguntou: Você entende o que está lendo? Caio assentiu. Eu li muitos livros de medicina na biblioteca da cidade. Eu sei interpretar um eletrocardiograma básico. Sabe explicar o que significa uma elevação do segmento street? Sim, e geralmente é um sinal de infarto agudo do miocárdio. O Dr. Rafael sorriu discretamente. Vamos fazer assim. Amanhã à noite, depois do expediente, vá até minha sala. Tenho alguns livros antigos. Caio ficou imóvel. Depois, assentiu, a voz quase tremendo. Sim, senhor. A partir daquela noite, Caio começou a estudar com o Dr. Rafael na pequena sala de trás do posto de saúde. Começaram com fisiologia, depois anatomia, microbiologia, farmacologia. O Dr. Rafael não ensinava como um professor universitário, mas como um pai paciente. O coração tem 4 câmaras, explicou, apontando para um modelo de plástico. O ventrículo esquerdo é o mais importante, porque bombeia sangue para o corpo todo. Revise o conceito de pressão arterial. Caio assentiu, anotando cuidadosamente. A luz amarelada da lâmpada, a caneta que a mãe lhe dera se tornou inseparável. Ele estudava de dia e de noite, registrando cada linha, cada conceito. Todos os enfermeiros do posto conheciam aquele rapaz magro, tímido e trabalhador. A jovem enfermeira Beatriz Duarte às vezes lhe trazia comida extra. Caio, coma um pouco mais. Você está muito magro. Obrigado, senhora, ele respondia, sempre educado. Mas aquela felicidade durou pouco. Um dia, houve uma inspeção surpresa da Secretaria de Saúde do distrito. Enquanto os funcionários corriam para organizar o local, Caio ajudou um jovem médico a prestar primeiros socorros a um paciente que sofreu uma crise convulsiva. Caio manteve a cabeça do paciente segura, improvisou um travesseiro e realizou respiração leve. A cena foi presenciada pelo fiscal, Matheus Rocha. Quem é você? Matheus perguntou. Sou faxineiro aqui, respondeu Caio. Faxineiro? E teve a audácia de tocar num paciente? Quem permitiu? Eu só fiz primeiros socorros básicos. O paciente estava prestes a sufocar, explicou. Matheus franziu a testa. Você tem registro profissional? Não, senhor. Matheus fez algumas anotações em seu caderno, sem dizer mais nada.
Dias depois, o Dr. Rafael recebeu uma notificação exigindo um relatório. O posto foi advertido por permitir intervenção médica de pessoas sem licença. Caio ficou imóvel ao ouvir a notícia. Me desculpe, doutor. Eu não quis causar problemas. Não se preocupe, suspirou o Dr. Rafael. Você fez a coisa certa. Mas este mundo não perdoa quem faz o certo sem os documentos certos. Mas um problema ainda maior se aproximava. Numa tarde de junho, enquanto Caio limpava o chão, alguém bateu à porta do posto. Era ninguém menos que o ex-professor Leonardo, agora diretor da escola Santa Clara. Ele entrou, olhando ao redor. Quando avistou Caio, torceu os lábios num sorriso cínico. Ainda por aqui. Caio se levantou, firme. Sim, senhor. Trabalho como faxineiro. Leonardo entregou um envelope. Tem gente investigando sua candidatura para uma bolsa de estudos. Se você ainda sonha com isso, esqueça. Eu acabei de enviar uma carta informando que você já foi acusado de roubo na escola. Caio ficou pálido. Eu nunca roubei nada. Ah, não? Leonardo arqueou a sobrancelha. Estranho. Então por que, no segundo ano, alguém perdeu um tablet e você foi o último a sair da sala? Vamos chamar de situação suspeita. Mas aquilo foi investigado. Encontraram o tablet no banheiro. Sim. Mas ninguém sabe quem deixou lá. Leonardo baixou o tom. Às vezes, uma pequena dúvida já é suficiente para arruinar uma vida. Caio olhou nos olhos dele. Por que o senhor me odeia tanto? Leonardo não respondeu. Apenas virou as costas, deixando o envelope sobre a mesa do Dr. Rafael. Não tente sair da lama, Caio. Este mundo não é para gente como você. Caio pegou o envelope. Dentro, uma cópia da denúncia assinada por Leonardo, enviada para a Fundação Manos Abertas, onde Caio havia sido pré-selecionado para uma bolsa internacional. O Dr. Rafael entrou e viu Caio parado ali, lívido. O que aconteceu? Caio mostrou a carta. O doutor leu rapidamente, cerrando os punhos. Mentira. Isso é uma mentira absurda. Mas eles vão acreditar, sussurrou Caio. Porque as pessoas sempre acreditam em quem tem título. O doutor Rafael permaneceu em silêncio. Depois, colocou a mão no ombro do rapaz. Não desista. Eu não vou deixar isso passar em branco. Caio assentiu, mas seus olhos já estavam apagados. Ele voltou ao depósito, onde ficou sentado por horas, sem dormir. Pegou o velho caderno e abriu na página em que sua mãe escrevera. Você pode não ter nada, mas deve viver como se tivesse todo o orgulho do mundo. As lágrimas caíram sobre o papel. Ele sussurrou. Mãe, eu tentei. Mas parece que o mundo só quer que eu desapareça. Na primeira semana de julho, a Organização Internacional de Caridade Médica Fundação Médica Internacional chegou ao município de Nova Esperança para selecionar 3 candidatos especiais para bolsas integrais em São Paulo e, posteriormente, na França. Caio, com seu histórico brilhante, redação sincera e forte recomendação do Dr. Rafael, foi selecionado entre os 5 finalistas. A entrevista ocorreu no Centro de Saúde Pública, em uma sala pequena mais formal. Caio vestia uma camisa branca amarelada, cuidadosamente passada. A caneta que sua mãe lhe dera estava presa no bolso do peito, como um símbolo sagrado. Antes dele entrar, o Dr. Rafael deu-lhe um tapinha no ombro. Não tenha medo. Seja você mesmo. Eles não querem perfeição. Querem alguém que mereça. Caio assentiu. Eu entendi. Na sala, estavam 3 entrevistadores, Vanais Lambert, representante da França, de cabelos platinados e voz suave, Cristiano Ribeiro, médico consultor da organização, e Inês Sampaio, representante do Fundo de Bolsas Brasileiro. Olá, Caio, sorriu Anais. Lemos sua redação. Ficamos profundamente impressionados. Obrigado, senhora.
Porém, Cristiano prosseguiu, recebemos uma carta anônima de alguém que trabalhou na escola Santa Clara, acusando você de roubo de propriedade de colega e de esconder seu passado. Caio ficou paralisado. Quem assina é Leonardo Ruiz, atual diretor daquela escola, explicou Inês, sem tirar os olhos do dossiê. Não. Eu nunca roubei nada, murmurou Caio. Foi um mal-entendido, e ele me odeia há muito tempo. Anais inclinou a cabeça. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Mas precisamos que você esclareça, pois essa bolsa exige histórico limpo. Caio respirou fundo. No segundo ano, um colega reportou o sumiço de um tablet. Eu fiquei na sala para limpar o quadro, por isso fui o último. Nunca me pegaram roubando nada. O tablet foi encontrado depois no banheiro. O assunto morreu e até eu me candidatar para esta bolsa. Você teve conflitos pessoais com esse professor? Cristiano perguntou. Sim. Eu era o melhor aluno da escola, mas nunca fui reconhecido. Ele sempre tentou me diminuir. Ninguém falou por alguns segundos. Anais anotou algumas linhas. Inês franziu a testa discretamente. Vamos verificar essas informações. Obrigado, Caio. Caio se levantou, fez uma reverência e saiu. O doutor Rafael já o esperava, observando-o atentamente. E então? Alguém enviou uma carta de denúncia. O doutor Rafael apertou o punho. Foi o Leonardo. Tenho certeza. 3 dias depois, o resultado chegou por e-mail. Caio abriu o computador na biblioteca pública. As palavras surgiram na tela. Lamentamos informar que, devido a fatores ainda não esclarecidos relacionados ao seu histórico, o Conselho decidiu não conceder a bolsa de estudos. O coração de Caio se apertou. A tela parecia girar. Tudo o que restava era o som monótono do ventilador da biblioteca e as letras silenciosas que negavam seu sonho. Caio fechou o computador e saiu para a rua. Lá fora, o sol ardia impiedosamente. Ele sentou-se num banco, calado. Crianças corriam ao redor, rindo alto. Um vendedor de bilhetes de loteria se aproximou e estendeu um bilhete. Garoto, quer comprar um para me ajudar? Caio balançou a cabeça, os lábios murmurando. E não tenho mais nada. Naquela noite, ele voltou ao posto de saúde. O doutor Rafael estava em sua sala, folheando prontuários. Quando viu Caio, levantou-se. Você não conseguiu a bolsa? Caio assentiu. Eu tentei de tudo. Mas apenas uma carta e foi suficiente para destruir tudo. O doutor Rafael suspirou. Você pode esperar 1 ano e tentar de novo. Mas quem vai acreditar em mim? Cada vez que eu tento me levantar, alguém pisa na minha cabeça. Estou cansado. Ele nada disse, apenas lhe entregou um jornal. Leia. Na primeira página, o título em letras grandes. O menino que lavava camisas brancas com água da chuva. Autor, Rafael Moreira. Caio abriu, os olhos fixos em cada linha. Ele não tem pai, nem mãe, nem casa. Mas nunca vi ninguém limpar o chão da sala de emergência com tanto zelo, aprender cardiologia tão rápido e, mais importante, nunca reclamar. Caio merece estar numa sala de aula. Se não abrirmos portas para pessoas como ele, que humanidade resta na medicina? Caio ficou em silêncio. Depois chorou. Chorou como não chorava desde a morte da mãe. 2 dias depois, o artigo se espalhou nas redes sociais. Uma emissora local convidou o Dr. Rafael para uma entrevista. No programa, ele declarou: ele não precisa de pena. Ele precisa de uma oportunidade. A reação do público explodiu. Muitas pessoas compartilharam a história, dizendo que já haviam visto Caio estudando na biblioteca, ajudando desmaiados no parque ou abraçando a urna com as cinzas da mãe. Naquele momento, a organização de saúde francesa Clinique Solidaire de Lyon leu o artigo. Entraram em contato com o Dr. Rafael. Não precisamos de um dossiê perfeito. Precisamos de coração.
Uma semana depois, Caio recebeu outro e-mail. Parabéns, Caio Martins. A Clinique Solidaire de Lyon concede a você a Bolsa Especial Humanitária. Cobriremos todos os custos de transporte e hospedagem. Esperamos encontrá-lo em São Paulo no dia 1º de setembro, antes de embarcar para Lyon. Caio ficou imóvel. Chorou ali mesmo no posto de saúde, assustando a enfermeira Beatriz. O que aconteceu, Caio? Ele não respondeu, apenas entregou o celular para ela ler. Beatriz cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Caio, você conseguiu! O doutor Rafael apareceu e viu os dois emocionados. Não perguntou nada, apenas abraçou Caio apertado. Você passou pelo inferno. Agora, está prestes a atravessá-lo. Naquela noite, Caio sentou-se à mesa de madeira, embalou seu caderno, a velha caneta que a mãe lhe deu, a foto dela, tudo o que tinha de mais precioso. Colocou tudo na velha mochila e nos sapatos gastos, aqueles que o acompanharam por milhares de quilômetros em busca de um caminho. No dia 1º de setembro, na estação ferroviária São Paulo-Brás, Caio estava na plataforma, vendo o trem expresso para Paris se aproximar. O doutor Rafael o acompanhou, levando um cachecol de lã e uma pequena marmita. Vá, Caio. Mas nunca esqueça que aqui há alguém que sempre acreditou em você. Caio o abraçou. Jamais esquecerei. Estou indo, e por minha mãe. Por todos que nunca puderam falar. A porta do vagão se fechou. O trem partiu. Caio olhou pela janela e viu São Paulo se afastando. Mas, no coração dele, as memórias não partiam, transformavam-se em força. Ele segurou firme o caderno no peito. Era hora de reescrever sua história. 10 anos se passaram como um suspiro. Caio desceu do trem em Município de Nova Esperança numa tarde cinzenta de inverno. O cenário era o mesmo, o pequeno terminal de ônibus, as ruas de pedra, o céu cinzento e opaco. Mas dentro dele, não era mais o menino que abraçava uma urna de cinzas na chuva. Agora, Caio era médico de saúde comunitária, fundador da organização sem fins lucrativos O Nova Vida, um sistema de saúde gratuito para moradores de rua, imigrantes sem documentos e crianças abandonadas. Ele havia retornado de Lyon, após concluir sua pesquisa em medicina comunitária integral. Mas, desta vez, não voltava como um rejeitado. A placa ao Centro Nova Vida Unidade Município de Nova Esperança 01 fora recém-instalada em frente a um prédio antigo de 2 andares, reformado. Dentro, funcionários limpavam as salas, preparando a inauguração que ocorreria naquela tarde. Caio estava no pátio, olhando para o edifício, quando se virou para uma jovem de jaleco branco e cabelo encaracolado preso no alto. Inês, como está o andamento? A sala de vacinação quase pronta. O pronto-socorro também. E tem 10 crianças na fila desde manhã para exames de vista, disse Inês, animada. Caio sorriu. Ótimo. Certifique-se de que todos sejam atendidos, sem exceções. Inês assentiu. Como é o nosso lema? Às 16 horas em ponto, os portões principais se abriram. Dezenas de pessoas do bairro começaram a chegar, moradores de rua, trabalhadores migrantes, mães jovens com bebês nos braços. Nenhum deles tinha documentos. Nenhum tinha plano de saúde. Mas todos foram recebidos com respeito. Vestindo camisa branca e jaleco, Caio subiu ao palco improvisado e falou ao microfone. Hoje não é apenas a inauguração de um centro de saúde. Hoje é o dia em que uma porta que já foi fechada se abre novamente para todos. Aplausos ecoaram. Ele continuou. Eu já fui uma criança sem pai, sem mãe, sem lar. Já fui rejeitado por universidades, difamado, expulso do sistema por não ter documentos. Mas estou aqui, porque existiram pessoas que acreditaram em mim. Porque eu não podia viver apenas para sobreviver. Na última fileira de cadeiras, um homem idoso de boné e suéter cinza assistia em silêncio. Era André, pai biológico de Caio. Seus cabelos agora eram quase todos brancos, o olhar cansado e profundo.
Após se aposentar 3 anos antes, envolvido em escândalos financeiros relacionados a fundos públicos, ele passou a viver isolado, raramente aparecendo em público. André olhou para o palco. O rosto de Caio agora era firme, o olhar profundo e determinado. Ele sabia que não tinha mais o direito de pedir nada. Mas leu, um mês antes, a reportagem intitulada De Menino Invisível a Médico dos Esquecidos. O texto terminava com as palavras: Eu não estou aqui para me vingar. Estou aqui para abrir a porta para quem já teve todas as portas fechadas. Essas palavras o fizeram passar muitas noites sem dormir. A cerimônia terminou com um mutirão de atendimento médico gratuito. Caio verificava a pressão arterial de um homem de origem marroquina, conversando fluentemente em francês. Ele se abaixou para ajustar o estetoscópio no peito de uma menininha que tossia, depois virou-se para a enfermeira. Recomendo um xarope natural para a tosse. Não é necessário antibiótico. Um menino, usando uma camiseta velha, cabelos bagunçados e segurando um carrinho de brinquedo quebrado, aproximou-se de Caio. Tio, e o senhor é médico? Caio sorriu. O que você acha? Eu pareço ser? O menino assentiu energicamente. Parece sim. Eu quero ser médico como o senhor. Caio parou por um instante. Abaixou-se, pousou a mão no ombro do menino. Então, você precisa estudar muito, e deve ajudar os outros antes de esperar ser ajudado. Eu prometo. Uma outra enfermeira se aproximou com uma câmera. Doutor Caio, posso tirar uma foto? Essa cena está linda. Caio e o menino posaram juntos. Quando o clique soou, Caio olhou involuntariamente para as últimas fileiras. André ainda estava sentado ali. Não se aproximou. Não falou nada. Caio levantou-se e caminhou até ele. As pessoas ao redor pararam para observar. Ninguém tentou impedir, ninguém interveio. Boa tarde, senhor, Caio disse em tom calmo. André levantou o olhar. Boa tarde. Caio. Está bem de saúde? Mais ou menos, André respondeu com a voz rouca. E não sabia se deveria vir. Mas li a reportagem sobre você e... Já basta o senhor ter vindo, Caio interrompeu. Obrigado por não me expulsar, disse André, esboçando um sorriso triste. Caio olhou diretamente para ele. Eu não estou aqui para me vingar, lembra? Estou aqui para abrir a porta que o senhor um dia fechou para mim. André assentiu. Eu sei. E mereço tudo de ruim que já me aconteceu. Não, Caio respondeu suavemente. Eu não desejo o mal ao senhor. Só espero que viva o suficiente para perceber que estava errado. André baixou a cabeça. As mãos tremiam levemente. Ele não pediu perdão, sabia que não tinha esse direito. Mas a serenidade de Caio doía 1000 vezes mais do que qualquer rancor. Quando André se levantou para ir embora, Caio acrescentou. Obrigado por ter vindo. André se virou, surpreso. Caio não sorria, nem demonstrava raiva. Apenas tinha superado tudo. Naquela tarde, com o centro quase vazio, Inês se aproximou. Está tudo bem. Caio assentiu. Hoje foi a primeira vez que olhei para o passado sem sentir rancor. Por que você fez o que ninguém esperava? Caio olhou para o pátio, onde a luz do entardecer atravessava os galhos das árvores. Seus olhos ficaram marejados. No coração, a voz da mãe ecoava. Viva como alguém que tem todo o orgulho do mundo. Ele sorriu. 3 meses após a inauguração do Centro Nova Vida em município de Nova Esperança, Caio recebeu uma notícia. A Organização de Saúde Pública de Minas Gerais convidou oficialmente o Nova Vida para colaborar na campanha de cuidados de inverno em regiões remotas. Isso significava que o Nova Vida não era mais apenas um pequeno projeto sem fins lucrativos, mas um parceiro autorizado a fornecer serviços de saúde comunitária. Alejandro, o enfermeiro que acompanhava Caio desde o início, exclamou ao ler o e-mail. Fomos reconhecidos oficialmente, Caio. Isso é um milagre.
Caio sorriu. Não é milagre, Alejandro. É trabalho duro, lágrimas e fé. Inês entrou na sala com um envelope amarelo nas mãos. Carta do Ministério da Educação. Estão convidando você para ser palestrante no seminário Ética na Educação. Acontecerá na sua antiga escola. Caio parou por um instante. Santa Clara? Inês assentiu. Exatamente. Caio olhou para a carta, silencioso por alguns segundos. Então chegou a hora. No dia do seminário, o auditório da escola Santa Clara estava lotado. A direção queria trazer ex-alunos de destaque para palestrar. Não sabiam que aquele que um dia haviam excluído estava de volta não para relembrar mágoas, mas para ensinar a maior lição em como alguém rejeitado pode se reerguer com dignidade. O professor Leonardo Ruiz, ainda diretor da escola, não escondeu o desconforto ao ver o nome de Caio na lista de convidados de honra. Deve ser um engano, murmurou. Um jovem professor respondeu. Não, senhor. Eu li a reportagem sobre o Dr. Caio Martins, fundador do Nova Vida. Foi uma ótima escolha convidá-lo. O seminário começou. Caio subiu ao palco vestindo camisa branca, sobretudo bege e sapatos simples. Ele não leu o discurso. Ele contou sua história. Com voz firme e olhar carregado de vivências. Eu fui aluno desta escola. Eu sonhava em ser médico. Mas ninguém acreditou em mim. Relatou como foi deixado de fora das homenagens, difamado, negado bolsas de estudo. Não era só Caio que se emocionava, todo o auditório estava em silêncio absoluto. Se hoje estou aqui, é porque escolhi não me vingar. Eu escolhi perdoar, sem esquecer. Ele olhou para o público e encontrou o olhar de Leonardo, que abaixou a cabeça, constrangido. Professor Ruiz, disse Caio em voz alta. Todos se viraram. Eu não peço um pedido de desculpas. Mas exijo que o senhor pare de destruir sonhos, como tentou destruir o meu. Leonardo levantou-se bruscamente. Eu nunca destruí ninguém. Apenas cumpri regras. Enviar carta anônima difamando um aluno é cumprir regra? Perguntou Caio, tranquilo. Ninguém respondeu. O suor escorria pela testa de Leonardo. Um estudante se levantou. O que o senhor fez? Nesse momento, o representante da Fundação Internacional de Saúde, Cristiano Ribeiro, levantou-se no auditório e ergueu uma pasta de documentos. Investigamos. A carta acusatória contra Caio foi enviada pessoalmente pelo diretor Ruiz, sem nenhuma prova concreta. Ele abusou do cargo para prejudicar um estudante promissor. O auditório explodiu em murmúrios. Leonardo recuou, pálido. Cristiano prosseguiu. Em nome da Fundação, e em parceria com o Ministério da Educação, solicitamos a suspensão imediata do Sr. Ruiz, até a conclusão do processo investigativo. A vice-diretora da Escola Santa Clara, Márcia Garcia, assentiu. Concordo. Vamos seguir o procedimento. Leonardo foi convidado a deixar o auditório. Ao passar por Caio, seus olhares se cruzaram pela última vez. Caio não disse nada. Mas seus olhos transmitiam a mensagem clara. A justiça chegará e ele não precisou de ódio para isso. No cemitério São Miguel, Caio estava diante do túmulo da mãe. Na lápide simples, estava escrito: Lúcia Martins. Mãe de Caio. De 1987 a 2006. Nunca desistiu. Ele depositou um buquê de lírios brancos, ajoelhou-se e murmurou: Mãe, hoje recebi a confirmação, uma nova vida vai abrir o 10º centro, em Salvador. Eu me lembro da senhora misturando água de arroz no leite barato para me alimentar. Eu me lembro do brilho nos seus olhos quando disse que queria ser médico. Sua voz embargou. A senhora viu, mãe? Eu não desisti. O vento soprou suavemente pelas árvores. O céu, cinzento e carregado, deixava passar raios tímidos de sol entre as nuvens. Caio levantou o rosto e sorriu. A história de Caio é uma prova viva do poder da perseverança, da compaixão e da recusa em se render.
Apesar das recusas, calúnias e perdas, Caio não escolheu a vingança, ele escolheu reconstruir a própria vida com conhecimento e generosidade. As portas que um dia se fecharam foram reabertas não pelo poder ou fama, mas por um coração que soube amar. E acima de tudo, a justiça sempre chega talvez tarde, mas há tempo de provar que a bondade nunca é em vão e que o caráter é o maior legado que alguém pode deixar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.